Você que já começou a investir o seu dinheiro, é muito comum a gente começar em renda fixa, fundos imobiliários, ações aqui do Brasil, mas talvez você ainda não tenha percebido o risco que é você ter 100% do seu patrimônio aqui dentro do Brasil em reais. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 bons motivos para você investir no exterior e assim você pode tirar as suas próprias conclusões. Primeiro motivo, no longo prazo o real sempre perde do dólar. Um dos grandes motivos para você querer investir o seu dinheiro é fazer com que ele não perca para a inflação. E você consegue proteger o seu dinheiro da inflação investindo só em renda fixa. Por exemplo, comprando um IPCA mais alguma coisa lá do Tesouro Direto. Com isso, você não vai estar só guardando o dinheiro, você vai estar investindo e protegendo o seu dinheiro da inflação. E isso é muito importante. Porém, uma coisa que quem não investe no exterior às vezes desconsidera é a importância de você também proteger o seu dinheiro da desvalorização do real em relação ao dólar. É muito comum que a gente aqui no Brasil pense só em real, mas a gente não pode desconsiderar o dólar, ainda que você não seja uma pessoa que viaje para o exterior, ainda que você não seja uma pessoa que faça compras internacionais ou receba uma parte da sua renda em dólar, porque grande parte das coisas que a gente consome aqui no Brasil são negociadas em dólar. Então, quando o dólar se valoriza muito em relação ao real, isso também gera inflação aqui na nossa moeda. Muitas coisas aumentam de preço por conta disso, e você só consegue essa proteção se você também investir no exterior. E aqui já gostaria até de fazer uma observação que esse vídeo não tem a intenção de fazer você vender tudo que você tem aqui no Brasil e mudar 100% dos seus investimentos para o exterior. Eu não defendo a tese de você investir 100% em uma única classe de ativos, a não ser que você seja um especialista. Então, uma pessoa que é especialista em ações internacionais, é normal que a pessoa tenha 100% nessa classe de ativos. Uma pessoa que é especialista em ações, especialista em fundos imobiliários, é normal que essas pessoas foquem somente nessa classe de ativos e faz sentido porque elas têm um conhecimento muito acima da média nesse tipo de investimento. O que não é o meu caso, nem provavelmente é o seu que está vendo esse vídeo aqui. Então, no nosso caso aqui, como nós somos investidores comuns, não somos profissionais da área de investimentos, nós apenas investimos o nosso dinheiro com foco no longo prazo para nos aposentarmos, mas nós temos outra atividade, o nosso foco está em outro lugar e a gente só para uma vez por mês para fazer o nosso aporte mensal. A melhor coisa a se fazer é ter uma carteira diversificada em cada classe de ativos. O meu foco nesse vídeo aqui é mostrar para você que tem a sua carteira 100% no Brasil, pode ser que você tenha renda fixa, ações do Brasil, fundos imobiliários, mas não tenha nada fora do Brasil. Eu quero mostrar para você o risco que você pode estar correndo e talvez você não tenha percebido ainda. Então, o primeiro risco que eu quero te alertar é sobre isso. Se você não tem pelo menos uma parte da sua carteira atrelado ao dólar, a investimentos internacionais, você pode sim estar protegendo o seu dinheiro da inflação aqui no Brasil, mas você não está protegendo o seu dinheiro da desvalorização do real em relação ao dólar e às outras moedas globais. E isso a gente consegue ver claramente no gráfico do dólar em relação ao real, somente nesse ano aqui de 2024. No início do ano, o dólar estava abaixo de R$5 e hoje ele está R$4,47. O dólar já se valorizou em relação ao real 11%. Então, se você tivesse uma parte da sua carteira atrelada a investimentos internacionais, você teria ganhado com o rendimento desses investimentos e ganhado ainda mais com a valorização do dólar em relação ao real. E aqui no próprio Google Finanças eu posso colocar aqui o gráfico no máximo e você vai perceber como isso é uma tendência. Desde que o real foi lançado, ele já perdeu 510% de valor em relação ao dólar. O dólar também tem uma inflação, também tem uma desvalorização, mas essa desvalorização no dólar acontece de maneira mais lenta do que aqui no Brasil. Você sabe que as moedas se desvalorizam por conta da inflação. E historicamente a gente sabe que nos Estados Unidos a inflação é muito menor do que aqui no Brasil. Por isso que existe essa diferença na velocidade da desvalorização da moeda. E a tendência é que isso vai continuar. Então perceba que em alguns períodos o dólar até se desvaloriza em relação ao real, em períodos menores. Como por exemplo, se eu jogar aqui o gráfico de 5 anos e eu selecionar aqui só o ano de 2023, a gente lembra que durante o ano de 2023 o real se valorizou em relação ao dólar 8,45%. Mas se eu jogo aqui no máximo, você vê que a tendência no longo prazo é do dólar se valorizar em relação ao real. E a gente aqui tá falando sobre construir uma carteira para aposentadoria, uma carteira de longo prazo. Por isso que isso aqui não pode ser desconsiderado. Algumas outras coisas que eu quero te mostrar aqui para você ver isso claramente. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa no período máximo que eu consigo selecionar aqui no Google Finanças, que é aqui desde 2006. E veja que ele tem sim uma valorização, por mais que ele tenha às vezes longos períodos aqui em que ele anda de lado. No longo prazo o Ibovespa se valoriza, certo? Mas agora perceba esse outro índice aqui. Esse aqui é o EWZ, que é um índice brasileiro em dólares. É como um investidor estrangeiro olha para o Brasil. Ele sempre vai olhar para a nossa bolsa aqui em dólares, ele não quer saber o valor da nossa bolsa em reais. E esse aqui é o índice Ibovespa em dólares. Perceba como ele teve um pico aqui em 2008, aí ele caiu bastante aqui na crise de 2008 e desde então ele nunca se recuperou. Por mais que o Ibovespa em reais se valorizou nesse período, como nesse período o dólar também se valorizou bastante em relação ao real, o Ibovespa em dólares nunca mais voltou ao valor que ele tinha lá em 2008. Há 17
16 anos atrás. Eu sei que você pode, e na verdade é até recomendável que você invista aqui no Brasil em ativos individuais, não invista no índice brasileiro, mas isso aqui não deixa de ser uma forte demonstração de como é importante você ter uma parte, pelo menos, do seu patrimônio fora do Brasil, atrelado a uma moeda forte. Porque eu vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que trabalhou a vida inteira, juntou dinheiro, investiu e acumulou o valor de 1 milhão na moeda do país dela. Ela se tornou uma milionária. Mas imagine se essa pessoa mora na Venezuela e hoje o bolívar venezuelano não vale nada em relação ao dólar e ao resto do mundo. Ela é milionária na moeda dela, mas em relação ao resto do mundo, ela é pobre. Obviamente que eu não tô comparando o Brasil com a Venezuela, a gente sabe que o Brasil tem uma economia muito mais forte, mas isso aqui é só para você entender a importância de você ter uma parte do seu patrimônio em economias e moedas mais fortes. Segundo motivo, o Brasil não representa nem 1% do mercado de capitais. O que isso significa? Que apesar do Brasil ser uma das maiores economias do mundo, no mercado de capitais, ou seja, se você pegar todas as empresas dos Estados Unidos e somar o valor delas, todas as empresas de todos os outros países, e você formar uma porcentagem da representatividade desse país no total das empresas do mundo, somando o valor de todas as empresas do Brasil, o Brasil não é nem 1%. Algumas das maiores empresas dos Estados Unidos sozinhas já são maiores do que toda a nossa bolsa brasileira, do que a soma de todas as nossas empresas aqui do Brasil. E a gente consegue ver isso de maneira bem didática aqui nessa página da ETF VT. Deixa eu te explicar o que é essa ETF. Uma ETF é um fundo negociado em bolsa. E o VT é uma ETF aqui da Vanguard, que ela investe em empresas do mundo todo de maneira neutra. Ou seja, ela não vai dar um peso específico para nenhum tipo de empresa. Por exemplo, tem ETFs que investem em empresas de tecnologia, aí eles vão focar em empresas de tecnologia. A ideia dessa ETF aqui é pegar todas as empresas disponíveis nas bolsas mundiais e investir nelas de acordo com o seu peso. Então, por exemplo, se os Estados Unidos têm 50% do mercado de capitais, 50% do valor dessa ETF vai para os Estados Unidos. E ela distribui de acordo com o peso da representatividade dos países nos mercados de capitais. Só uma curiosidade, eu invisto na ETF VT indiretamente. Quem acompanha aqui a série Bora Aportar sabe que na minha parte de ações internacionais, eu não compro ativos individuais, eu invisto em apenas uma única ETF, que é o WRLD11, que é uma ETF aqui do Brasil que compra a ETF VT. Mas o que eu quero te mostrar aqui nessa página é essa parte aqui embaixo. Essa parte aqui que mostra a exposição por peso. Primeiro ele mostra aqui, nessa parte de regiões, ele mostra a divisão pelas regiões do planeta. E o Brasil tá aqui dentro de mercados emergentes. Veja que os países emergentes não ocupam nem 10% do peso total do mercado de capitais do mundo todo. E aí se a gente vem aqui em Markets, ele divide por países. Aí eu vou descer um pouco aqui e veja que os Estados Unidos é desproporcionalmente maior do que o restante do mundo, né? 61,9% são só as empresas americanas que são as maiores empresas do mundo. Muitas empresas americanas são empresas globais que têm receita no mundo inteiro, então é realmente um mercado desproporcionalmente maior do que o restante do mundo. E aí descendo aqui, ó, tem Japão, Reino Unido, China, Canadá. E se a gente quiser achar o Brasil, a gente não consegue nem colocar na mesma página do gráfico. Eu tenho que descer aqui e até tirar um pouco o zoom dessa página aqui, ó, para eu conseguir deixar o Brasil na mesma página do gráfico. E veja só, o Brasil é 0,5% dessa ETF, ou seja, o Brasil representa mais ou menos 0,5% do mercado global. Olha bem para esse gráfico aqui, ó. De todas as empresas do mundo todo, se você estiver investindo só em empresas brasileiras, você vai estar explorando essa fatiazinha aqui que é o Brasil. Como eu disse, no mercado de capitais a gente é muito pequeno. E se você tiver o seu dinheiro só no Brasil, você vai estar muito limitado em relação às oportunidades que o mundo inteiro oferece. Então, basicamente, você investir só no Brasil é a mesma coisa que se eu te levar num restaurante self-service chique, daqueles enormes, que tem aquela mesa com um monte de opções de comida, e você ir lá e pegar só arroz e não pegar mais nada. Investir só no Brasil é basicamente a mesma coisa. Arroz é uma delícia, eu também gosto, mas tem tantas outras opções para você explorar, não faz sentido você investir só no Brasil. E aí uma dúvida comum que surge nesse ponto aqui é pensar no Barsi, que é o maior investidor pessoa física no Brasil, mas você tem que entender primeiro que nem eu nem você somos o Barsi. O Barsi é um excelente investidor, ele tem um foco grande em ações do Brasil e ele é totalmente especialista nisso. Ele é um cara completamente fora da curva. Segundo que o Barsi começou a investir em outra época. O Barsi nasceu em 1939, ele começou a investir com 30 anos, em 1969. Ou seja, em 1969 não tinha esse fácil acesso à informação como a gente tem aqui hoje, não tinha fácil acesso nem à Bolsa de Valores brasileira, era uma coisa muito mais difícil, muito mais inacessível você investir em ações. Imagine em ações internacionais, era completamente impossível. Então o Barsi, ele foi genial de fazer o que ele fez na época que ele fez, mas hoje nós estamos em 2024, você tem fácil acesso a investimentos do mundo inteiro, então para você é muito mais cômodo e é muito mais prudente até diversificar o seu patrimônio em diferentes classes de ativos. Terceiro motivo, você pode investir em economias muito mais fortes do que a nossa. E aqui eu vou falar especificamente da economia americana, que é a que a gente mais tem
acesso, porque é impossível que você não seja cliente de pelo menos algumas das maiores empresas dos Estados Unidos. Nesse momento você tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, que é da Google, então você já tá usando o serviço de uma empresa americana. Talvez você esteja assistindo esse vídeo de um celular que seja de uma empresa americana. Esse vídeo aqui que você tá assistindo foi editado no Adobe Premiere e a thumbnail que você clicou também foi editada no Adobe Photoshop, uma empresa americana. É impossível que você não conheça e não seja cliente de várias empresas americanas. A economia americana é desproporcionalmente maior do que as outras, porque muitas dessas empresas são empresas globais. Estados Unidos é mesmo um país incrível, porque lá tem talentos do mundo todo. Uma analogia que eu costumo fazer, trazendo aqui para nossa realidade do Brasil, se você pegar o estado e a cidade de São Paulo, é um pequeno país dentro do Brasil. A economia do estado de São Paulo é maior do que a economia da Argentina. A população da zona leste da cidade de São Paulo, uma região de uma cidade do Brasil, é maior do que a população do Uruguai. E você sabe que grande parte do PIB do Brasil vem do estado de São Paulo. E a cidade de São Paulo especificamente é um motor econômico muito grande. Eu sou nascido em São Paulo, morei lá a vida inteira, hoje eu moro no interior de São Paulo. E esse poder que tem lá na cidade de São Paulo não é porque os paulistanos são superiores, é simplesmente porque pessoas talentosas do Brasil inteiro vão para São Paulo trabalhar. E isso faz essa cidade ter essa economia tão pujante. E assim como São Paulo está para o resto do Brasil, os Estados Unidos está para o resto do mundo. Pessoas extremamente talentosas são atraídas para os Estados Unidos. O Elon Musk, que é um cara admirado, um grande empresário, não é americano, ele é sul-africano. A nacionalidade do Sergey Brin, um dos fundadores da Google, também uma das maiores empresas do mundo, não é americana, ele é russo. Então esse é um dos motivos dos Estados Unidos ter essa economia tão forte e empresas desproporcionalmente tão maiores do que as empresas do resto do mundo. Então não tem como você ignorar isso. Quarto motivo, investindo no exterior você vai ter acesso a setores que a gente não tem aqui no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem um potencial muito grande no agro e em commodities como no minério de ferro, por exemplo. Uma frase que eu vi o Otávio Paranhos falando, ele tem um canal bem legal aqui no YouTube, aprendi bastante coisa com ele também, que aos olhos do investidor internacional, o Brasil é uma grande fazenda com uma mina do lado. E é basicamente assim que o investidor estrangeiro enxerga a gente. A gente não tem, por exemplo, o setor de tecnologia forte aqui. A inteligência artificial tá chegando com tudo aqui, a gente não tem nada sobre isso aqui no Brasil. E você não gostaria de ter tido a oportunidade de investir em empresas do setor de energia elétrica quando ela estava surgindo lá no início do século, ou em empresas vencedoras de internet quando elas estavam surgindo lá no início dos anos 2000? É exatamente isso, uma revolução tá acontecendo agora, não tá acontecendo aqui no Brasil, você tem a oportunidade de surfar essa onda, mas se você ficar só aqui no Brasil, você vai ficar limitado aos poucos setores que a gente tem disponíveis aqui. E o quinto e último motivo é exatamente o acesso e a facilidade que a gente tem hoje, não só para investir, mas também para aprender sobre isso. Você tá assistindo um vídeo aqui no YouTube com uma informação que há anos atrás seria impossível você ter tão fácil assim. E se você quiser, você pega o seu celular agora e se torna sócio das maiores empresas do mundo com poucos toques na tela do seu celular. Você pode comprar ativos internacionais, tanto na sua corretora aqui do Brasil, que você já investe nos seus fundos imobiliários, nas suas ações, quanto abrir conta numa corretora lá de fora, de maneira extremamente simples, tudo em português, descomplicado. Hoje tá muito mais acessível e muito mais fácil. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você refletir: como estaria a vida dos seus pais hoje se eles tivessem o acesso à informação e aos investimentos que você tem hoje? Muito provavelmente a vida deles estaria muito melhor. Então você tem a chance hoje de mudar o seu futuro e o futuro da sua família. E agora que você entrou em contato com todas essas informações, uma dúvida comum que pode surgir é se vale mais a pena você investir em ativos internacionais direto da sua corretora aqui do Brasil ou de uma corretora internacional investindo em dólar direto lá fora. Então agora eu vou sugerir para você esse vídeo aqui onde eu falo todas as vantagens ou desvantagens de você investir aqui pelo Brasil ou direto lá fora, para que você possa tomar a melhor decisão do que faz mais sentido para você.